Oi, oi! Nós chegamos no nosso último dia do propósito. Foram 21 dias que a gente se reuniu, oramos juntos, lemos a palavra e que eu separei um tempo do meu dia para fazer um vídeo que trouxesse uma reflexão, um pensamento do capítulo que nós estávamos lendo naquele dia, naquele momento. E eu tô muito feliz porque eu acredito que Deus nos sustentou. Muitos foram os desafios que nós enfrentamos juntos, né? Para conseguir concluir esse propósito, para conseguir finalizar a leitura desse livro. Não foi fácil e eu tô muito contente porque Deus nos sustentou. E como de costume, a gente sempre ora para começar, mas hoje eu quero deixar a oração pro final. E nós vimos juntos tantas coisas fenomenais. João começando dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, falando de Jesus, que Jesus estava desde a eternidade, lá no início, na criação do mundo, Jesus já existia. E aí nós vimos também Jesus indo até a mulher samaritana e falando para ela que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Vimos Jesus oferecendo a ela a água da vida, aquela água que quem beber jamais terá sede, jamais vai voltar a ter sede, apontando que Jesus é aquele que sana todas as nossas necessidades. Nele a gente consegue ser saciado de verdade. E a água que ele nos oferece é uma água viva, é algo que vai fazer com que os lugares mortos, as áreas mortas da nossa vida, os traumas que a gente carrega, vão voltar a viver. Vão ali, uma região morta, com a água que Jesus vai nos dar, que ele nos oferece, rios de água viva vão ser gerados. Então, incrível, incrível essa passagem. Vimos também o momento em que Jesus ressuscita Lázaro, o seu amigo, e a partir dessa ressurreição, né, do amigo dele, o quanto a fama de Jesus foi espalhada e o plano de execução contra ele, né, de aniquilar a vida dele começou a ser ainda mais forte. Então foram coisas muito especiais. Vimos o momento da crucificação e também ressurreição. E agora a gente vai ler o capítulo 21. Se você me permitir, eu vou ler o capítulo inteiro com você, tá? O capítulo 21, porque é um capítulo curto. Então vamos lá. Depois disso, depois do quê? Depois de você falar daquelas coisas para os seus discípulos, né? Falado para Tomé que só porque ele viu, ele creu. Felizes serão as pessoas que não viram, mas creram. Falando sobre mim e você. Depois de ter acontecido isso, o capítulo 21 começa falando que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O relato que traz aqui. 4, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Ele lhe disse. Eles responderam: não. Então Jesus falou com eles: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão.
Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Respondeu Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Simão perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Então Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. E perguntou: Senhor, quem é? Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para livros que seriam escritos. O discípulo a quem Jesus amava, que é escrito aqui, foi o mesmo que escreveu o livro que a gente está lendo. Esse é o discípulo chamado João. E ele termina falando isso daqui, ó. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escritas, penso que que nem mesmo no livro inteiro haveria espaço de livros que seriam escritos. Então, João, ele atesta que tudo que ele viu foi confirmado, porque ele estava ali do lado de Jesus, ele fazia parte do discipulado de Jesus. E ele esteve presente quando Jesus foi ressuscitado, ele esteve presente quando Jesus foi crucificado, nós lemos isso. Só que muitas das vezes ele nos é apresentado como o discípulo a quem Jesus amava, porque ele se sentia assim. Ele começa escrevendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele teve a revelação, os olhos dele se abriram para quem de fato era Jesus. E ele entendeu que Jesus, ele morreu, ele sofreu tudo que ele sofreu por amor a ele, por amor a mim, por amor a você. E por causa disso, ele se sentia muito amado e se colocava ali naquele lugar como discípulo a quem Jesus amava. Nós somos assim, nós somos as pessoas a quem Jesus ama muito. E um momento muito especial, essa parte de Jesus ir até os discípulos, no momento que eles estavam tentando pescar, no momento que eles estavam ali buscando uma coisa para se alimentar, eu acho muito, muito simbólico, porque se você for ler um pouquinho mais em Lucas, que também faz parte do Evangelho, quando Jesus
chega e chama Pedro para o torná-lo seu discípulo, o convida para andar com ele, o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi exatamente nesse mesmo cenário. Pedro, junto com os outros que nem eram discípulos de Jesus, iam se tornar discípulos, tinham ficado a noite inteira tentando pescar, a noite inteira no mar, jogando as redes e não pegando nada. Mesmo cenário que a gente leu aqui, ó, no versículo 3, eles falaram, vou pescar. E eles entraram no barco e na noite inteira eles não pegaram nada. Jesus apareceu no versículo 4 ao amanhecer. E a mesma coisa tinha acontecido também lá em Lucas, se você quiser dar uma olhada para você conferir, em Lucas 5, quando Jesus chama os primeiros discípulos, foi neste cenário também. Jesus, ele vai à beira do lago, ele encontra um dos barcos que pertencia a Pedro e fala para ele assim, para que ele lance as redes num lugar mais profundo. E ele fala, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. E ele obedeceu, ele fez isso. Então, Jesus, eu creio que isso foi muito simbólico. Jesus decide se apresentar de novo a Pedro para levá-lo no primeiro encontro. Há 3 anos e meio, sabe? 3 anos e meio atrás. E naquele primeiro encontro que de Jesus com Pedro, onde não tinha alimento, onde eles estavam cansados, o peixe para eles eram pescadores, de fato era onde eles conseguiam achar a renda para alimentar a sua família. Então eles estavam completamente frustrados naquele primeiro encontro de Jesus com eles, principalmente Pedro, que era o mais velho, né? Historiadores apontam que Pedro era um dos discípulos mais velhos de Jesus. Então, Jesus leva Pedro nesse mesmo cenário. Pedro, com os discípulos, tentam de novo conseguir esse alimento, conseguir novamente algo para ajudar a sua família, e eles não conseguem, eles se esforçam a noite inteira. E aí Jesus fala para eles, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E aí Jesus fala, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Diferente daquele primeiro encontro, Pedro não pergunta, sabe? Pedro não questiona, não fala, Senhor, mas será que é o certo? Senhor, nós já tentamos, nós tentamos a noite inteira. Não é que agora a gente vai lançar e vai vir alguma coisa. Não, ele simplesmente obedece. Ele faz exatamente o que Jesus pede. E naquele momento, a Bíblia fala que eles não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E João é tão específico que ele fala até quantos peixes foram pegos naquele dia. Jesus já estava ressuscitado. E até aquele momento eles ainda não tinham entendido que era Jesus ressuscitado ali. Jesus os chama de filhos. Jesus não os chama de, amigos, de servos, discípulos. Chama de filhos. E isso é tão poderoso, sabe? Tão incrível. E Jesus, depois, no versículo 15, tem um papo muito sério com Pedro, pergunta se ele o ama, na mesma quantidade que ele falou que Pedro negaria. Foram 3 vezes a quantidade que Jesus pergunta se Pedro o amava. E Jesus restaura a vida de Pedro, assim como restaurou a vida de todos aqueles discípulos. Pedro foi um dos responsáveis para que o evangelho fosse espalhado e estabelecido ali em Israel. E foi a partir de Pedro que muitas coisas que a gente vê hoje e que a gente conhece sobre Jesus surgiu. Tamanha foi aquele encontro que ele teve com Jesus. E eu oro para que isso esteja no nosso coração, sabe? A mudança de Pedro não foi imediata, ela foi de uma forma parcelada, ela foi diária, foi nesse contato com Jesus. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas, sabe? Eu não acredito que Jesus ele seja de uma única religião, sabe? Eu não acredito que ele tenha vínculo com isso. Ele é o próprio Deus e ele busca relacionamento meu e de você. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer que nós sejamos filhos dele, que sejamos amigos dele. Ele quer um relacionamento mesmo e nos fazer dessa forma testemunhas dele, sabe? Nos dá um propósito para que a gente trabalhe junto com ele. Jesus está vivo e Jesus está fazendo obras até hoje. E Jesus quer que eu e você façamos parte daquilo que ele está fazendo aqui na terra.
Então, abraça essa ideia, sabe? Se permite ser transformado, assim como Pedro foi. Pedro não foi naquele primeiro, não foi a partir daquele encontro, não foi do primeiro encontro que ele teve com Jesus lá, com os peixes no meio do barco, que ele foi transformado. Não, nós vimos, depois de 3 anos, Pedro ainda o negou. Então, assim, a transformação ela é diária. Não, que esse propósito com você, que nós fizemos juntos, seja uma porta aberta para o conhecimento seu de quem Jesus é. Ele é diário, um relacionamento ele é criado diariamente, ele é construído através da comunicação, através do interesse das duas partes. E Jesus tem total interesse em mudar as nossas vidas, ele tem total interesse em mudar a sua vida. Então, o busque todos os dias, crie esse compromisso com ele, esse propósito com ele, tá bom? E eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço imensamente por o Senhor ter nos sustentado. Foi tão bom, Pai, esse processo que nós vivemos juntos. Eu oro, meu Deus, para que nós, tanto eu e essa pessoa que está lendo, que está aqui comigo, do outro lado da tela, ela possa ouvir a tua voz, o barulho que o Senhor está fazendo na porta, porque a tua palavra fala que eis que estou à porta e bato. Se aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Pai, que nós possamos, que essa pessoa que está aqui nesse propósito, abra a porta do coração dela para te receber, para que o Senhor se torne amigo dessa pessoa, para que ela seja cuidada por ti, Pai. Existe um convite do Senhor para que nós sejamos para que nós tenhamos uma vida transformada, para que nós recebamos a tua vida em nós, recebamos, Senhor, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque profundamente a vida dessa pessoa agora. Espírito Santo, nos convença, Pai, dos nossos maus caminhos e nos faça, Jesus, progredir em fé. Em nome de Jesus, que esse processo do propósito seja só o início de uma caminhada inteira que teremos contigo, até os nossos olhos descansarem profundamente ou até o Senhor voltar. Mas que nós, Deus, possamos entender que Jesus não é uma religião, que Jesus não está numa caixa evangélica, numa caixa católica. Não, Jesus é Deus e Jesus é o único que nos leva até Deus. Jesus é o único que carrega a verdade e que a sua verdade esteja em nós, para a glória do teu nome, Senhor. Eu te louvo profundamente por ter nos sustentado nesse propósito, porque ele partiu do seu coração. Amém, amém.